Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na sua TV Passo Fundo, naquele Momento Saúde, programa Saúde, que traz toda semana o melhor programa, informando, comunicando, fazendo uma troca aí com você. Antes de eu contar quem está nesse sofá maravilhoso hoje, eu vou pedir os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Pois hoje eu estou aqui no sofá, não a conhecia, estou a conhecendo agora, a nutricionista da Vital Profissional Center, Cristine Marques de Saiba. Tudo bem, Cristine? Olá, Lívia, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você hoje. E a gente vai falar sobre a importância da nutrição na melhor idade, no envelhecimento, para envelhecer bem e muito mais. Mas antes da gente falar da própria nutrição, como é que é envelhecer, o olhar? Vamos começar pelo começo. Lívia, ele chega para todo mundo. Em torno dos 30 anos a gente já inicia esse processo de envelhecimento. E ele vai se tornando um pouco mais acentuado com o passar do tempo. A partir de que idade eu tenho que começar a cuidar? Ou melhor, a gente tem que cuidar sempre, né? Cuidar sempre, O processo de envelhecimento, a gente considera ele como multifatorial. Então, são vários fatores que influenciam. Então, desde quando a gente é criança, desde a introdução alimentar até a idade adulta, a gente vem criando hábitos que influenciam no nosso envelhecimento. Então, sejam eles hábitos bons, que a gente cultivou a vida toda, né? Ou hábitos não tão bons. Daí, dependendo desses hábitos, a gente vai ter as consequências nesse envelhecimento. Tem hábitos que a gente sempre fala que o feijão e o arroz da mãe, da avó, com aquela batata, com aquele bifinho, um guisadinho, era o melhor, era o prato mais balanceado, que se as pessoas estivessem comendo aquela comida hoje em dia, estariam melhor envelhecendo, verdade ou mentira? Mito ou verdade? Verdade, Lívia, com certeza. É um prato indispensável, né? Então, ele seria, digamos, uma refeição rica em nutrientes, com os macro e os micronutrientes que vão suprir toda a nossa necessidade. Claro, todas as refeições do dia, elas precisam ser equilibradas, né? Mas esse prato, além de ter a questão nutricional, ele também tem a questão emocional. A questão da nossa família, da nossa mãe, do nosso pai, né? Então, tem toda a questão emocional por trás disso também, que influencia diretamente nos nossos hábitos alimentares. Exato, então antes tínhamos hábitos alimentares que eram aceitáveis. Sim. E hoje em dia, que hábitos não são bons, porque temos hábitos que são às vezes vícios que não são bons. O consumo dos fast foods, por exemplo, né, são hábitos não tão legais para a saúde. E na questão do envelhecimento para os idosos, entra a questão assim, muitas vezes eles acabam morando sozinhos, então eles perdem essa questão de fazer a própria comida, de preparar o próprio alimento e acabam pulando refeições ou ficam no pãozinho com café e uma bolachinha. Então, a quantidade de nutrientes que eles deveriam consumir acaba sendo reduzida. Então, ocorre a perda de massa muscular, ocorre o aumento do tecido adiposo, alterações hormonais, que são comuns já nessa faixa etária, né? Com o decorrer do tempo, eles vão aparecendo, porque é uma questão natural do próprio envelhecimento, tudo isso. Mas com esse hábito, essa mudança de hábito não tão boa, eles acabam aumentando, né, tendo uma evidência um pouquinho maior e prejudicando a saúde desse idoso. E a gente começa a envelhecer e cuidar da nutrição, tu acha que a gente deveria olhar melhor a partir dos 30? Com certeza. Por mim, a gente começaria já com as crianças, na introdução alimentar. Mas com os 30, 40, 50, a gente precisa ter um olhar um pouquinho maior e até pela questão da musculatura também, que ela sofre uma alteração, começa com a alteração a partir dos 30 anos e vai aumentando, né?
durante o decorrer do tempo. E se tivesse que falar da importância de alguns nutrientes nessa idade, você destacaria? A vitamina B12, bem importante para todo o cognitivo do paciente, né? O consumo de cálcio, pela questão da osteoporose e principalmente as proteínas. A questão das proteínas está relacionada diretamente à musculatura e também ao processo da produção de colágeno nossa, né? E para o idoso isso é bem importante, porque com o passar do tempo ele acaba diminuindo, perdendo essa massa muscular, né? Então a alimentação interfere diretamente nisso. Claro, a alimentação associada à atividade física, né? E isso é bom não só para o idoso, para todas as pessoas. Então isso é uma coisa que eu evidenciaria bastante. Fique aí que no próximo bloco a gente vai falar sobre a importância desta nutrição na melhor idade. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Segundo bloco, Programa Saúde, falando sobre a importância da nutrição na melhor idade, no envelhecimento humano. Hoje eu estou aqui com a doutora Cristine Marques de Saiba. Doutora, no primeiro bloco a gente falou geral sobre a nutrição, a gente deu até um exemplo para trazer mais próximo, para a gente entender, porque tem tanta gente hoje preocupado também em se alimentar corretamente para chegar na idade e estar com o organismo melhor, né? Mas e a questão muscular que você falou bem brevemente no primeiro bloco? O que a gente poderia falar mais sobre a nutrição e a questão muscular? Lívia, assim, a questão muscular, a gente começa com essa perda muscular por volta dos 30 anos, em torno de 1 a 2% ao ano. Dos 30 aos 50 anos, isso soma em torno de 10%, mais ou menos, porque varia muito de uma pessoa para outra, da alimentação, da prática de atividade física, o sono, o descanso também é muito importante. Então tem essa variação de uma pessoa para outra. Dos 50 aos 80 anos, essa perda muscular é um pouco mais acentuada, em torno de 40% do percentual da musculatura.
Então, o paciente chega a ter quase a metade do percentual dos músculos, né, que ele teve a vida inteira, e a metade ele acaba perdendo com o passar dos anos. Com a mudança dos hábitos, a gente consegue ter uma pequena restauração disso, mas tem que ser o hábito alimentar com a atividade física. Os dois juntos, eles conseguem fazer uma pequena restauração disso para que essa perda muscular não se torne uma coisa mais grave, evoluindo para uma sarcopenia, que é uma coisa muito comum no idoso, né? Que é uma perda grave da massa muscular. Mas isso acomete mais pacientes internados, né? O que não é impossível que aconteça, né, com um paciente que está em casa com a família. Dicas, além do exercício, uma suplementação, sim ou não? Sim, Lívia, a suplementação é bem importante. Não só da proteína, que é indispensável, né, para todo o processo do organismo, inclusive para o processo de produção do colágeno. Mas assim, a gente tem a suplementação de vitaminas para o idoso, né, até pela questão que muitos deles reduzem muito a quantidade de alimentação. Então, eles acabam perdendo a massa magra, substituindo a massa magra por gordura, que é uma questão que acontece de forma natural, uma coisa normal do idoso, do envelhecimento. Então, a gente tenta sempre com uma suplementação. A base é a alimentação, são os alimentos, né? Mas quando essa base, que a gente não consegue, que o idoso não consegue só com a base, a gente parte sempre para a suplementação. A nutrição pode ajudar na questão de osteoponia, osteoporose, sim ou não? Porque fala de músculo, eu já penso nos ossos. Sim, a musculatura tem uma grande importância na proteção do osso, né? Então, e também na questão da remodelação óssea. A remodelação óssea é quando o nosso osso ele tá um pouquinho mais fraquinho com o passar do tempo, quando ele tem alguma fratura. Então, o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele vai retirar do sangue o cálcio e vai fazer essa remodelação. É como se ele fizesse uma partezinha do osso novo. Isso é uma forma de proteção, né, da inteligência do nosso corpo. Do funcionamento da máquina. Do funcionamento da nossa máquina, exatamente. Então, assim, quando a gente não tem, por exemplo, um consumo de cálcio, acontece o oposto. A gente vai acabar perdendo o cálcio que está nos nossos ossos para que esse cálcio vá para a corrente sanguínea. Pela questão do processo que ocorre na musculatura. Por exemplo, o nosso coração, ele precisa de cálcio para fazer a contração e o relaxamento. Então, a gente é uma via de mão dupla. A gente tira do sangue, né, tira o cálcio do sangue e também repõe. Porque não é só a musculatura que precisa do cálcio, mas os ossos também precisam. Por isso a importância de um consumo adequado de cálcio. Exames para descobrir como está o cálcio, como está a questão dos ossos, levam até nutricionista? Com certeza, e eles são muito importantes para que a gente consiga identificar todas essas alterações e poder, de alguma forma, prevenir um agravo, né, para que essa falta de cálcio não se torne uma osteoporose futuramente. Então, para que esse idoso não tenha essa questão, esse problema, né, a mais para resolver. Dicas de alimentos para as pessoas já começarem a repor na sua alimentação diária? Leite é uma grande fonte de cálcio. Os vegetais de folhas escuras também são bem importantes, indispensáveis. Na verdade, todos os vegetais, né, eles têm a questão das vitaminas, os minerais, que são importantes nesse processo. A gente está falando do cálcio, mas são outros nutrientes que também envolvem esse processo. Por isso, a diversificação na hora da alimentação. A gente tem muita opção, tanto dos vegetais, como as frutas também. Todos esses alimentos trazem muitas vitaminas para nós, que são indispensáveis para todo o funcionamento do nosso organismo. Eu tenho algumas perguntas, eu acredito que você escutando a nossa conversa e assistindo também devem ter, mas a gente vem para o terceiro bloco com elas para respondê-las.
escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco sempre promete, porque a gente traz a parte que a gente quer saber mais do tema que a gente está falando. Que hoje a gente está falando sobre nutrição, a sua importância no envelhecimento. Mas antes, vamos lembrar dos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Doutora Cristine de Saiba. Intervalo sempre rende, eu falo isso em todo o programa. E a gente estava falando sobre consumo de carne, sobre cigarro, sobre câncer, sobre alimentação. E esse é o momento, acho que a gente de colocar o que a gente estava falando nos bastidores para o pessoal entender mais prós e contras, fatores importantes que precisam ser lembrados dentro da nutrição. Lívia, a gente tem basicamente dois fatores, os fatores extrínsecos e os fatores intrínsecos. Os fatores intrínsecos são, por exemplo, os nossos genes, é a questão genética, o que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós, que podem ser bons, né? Aquela pessoa que nunca envelhece, que está sempre com a pele boa, sempre com a aparência boa, ou podem não ser tão bons. Por exemplo, uma pessoa que tem um colesterol alto, mas é a questão genética, né? Usa medicação, se alimenta super bem, mas aquele colesterol mantém super alto. Então, são coisas que às vezes favorecem e às vezes nem tanto. E nós temos também os fatores extrínsecos, que são, na verdade, os nossos hábitos. É tudo que nos cerca, né? Então, a gente pode falar do tabagismo, que é bem prejudicial para a saúde. A gente pode falar do excesso de álcool, que afeta também a questão, o funcionamento, né, do nosso fígado, que o nosso fígado é responsável por metabolizar boa parte de tudo que a gente consome, né? Ele é muito importante. Então, um excesso de bebida alcoólica acaba sobrecarregando o fígado. Não é uma coisa legal. Temos também a questão da exposição solar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muitas praias, enfim, a gente sempre acaba indo para o sol. Mas que horário a gente toma sol, né? A gente usa protetor solar, a gente usa um chapéu, uma roupa adequada. E nisso entra a questão também da vitamina D, porque a gente precisa se proteger do sol, mas a gente também precisa da vitamina D, ela é indispensável no bom funcionamento do nosso organismo. Então, às vezes, a gente está suplementando, mas é importante pegar aqueles minutinhos de sol num horário adequado, né, para que ocorra essa absorção da vitamina D. Além disso, a gente pode falar também da alimentação, né, que é indispensável para um bom funcionamento do nosso organismo. Toda alimentação, a forma que a gente se alimenta, influencia diretamente no processo de envelhecimento. Por quê? Porque as nossas células e o nosso organismo, ele precisa dos micronutrientes e dos macronutrientes. Precisa das vitaminas, dos minerais, para que ele funcione de uma forma adequada. Outra questão importante também que a gente pode falar é o consumo da água, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o costume de tomar o chimarrão, muito chimarrão, eu sou suspeita a falar, mas o chimarrão não substitui o consumo da água. Então, a gente precisa cuidar muito isso. Os chás também, agora chegando o inverno, né? É tão gostoso tomar um chazinho, ele também não substitui o consumo da água. A mesma coisa o suco? O suco também não substitui. Nada substitui a água. A água é indispensável e insubstituível. Mito ou verdade? Melhor ingerir a fruta mais em pedaços ou ela em suco? Em pedaços. Em pedaços a gente tem as fibras da fruta, que permitem que a gente não tenha aquele pico de glicose, né? Então, a fruta inteirinha
né? Picadinha é sempre melhor que o suco. Não tô julgando o suco, não tô dizendo que não é para tomar o suco. Não é para parar de tomar. Mas sim, por exemplo, quando você faz uma refeição, um almoço, você vai ter fonte de proteína, fonte de gordura, fonte de carboidrato. Então, ali também você tem as fontes de fibra. Então, se você quer tomar um suco, prefira tomar esse suco numa refeição principal. E ingerir o suco na hora? Na hora. A gente faz o suco e deixa lá na geladeira para tomar mais tarde? Não, o suco tem que ser feito e já consumido, para que a gente não perca as vitaminas, né? Senão você fez o suco e acabou perdendo as vitaminas dele, que é o que mais importa. O ferro também é importante na terceira idade, em todas as idades, eu acho, né? Também é bem importante. E o ferro a gente tem que tomar um cuidado. Por exemplo, assim, muitas pessoas têm o costume de fazer a refeição e já tomar um cafezinho ou um chazinho em cima da refeição. Espera um pouquinho, uns 30, 40 minutinhos, para que não ocorra a falta da absorção desse nutriente, tanto do ferro quanto do cálcio e dos outros, porque a gente tem uns nutrientes que são bem difíceis de absorção. E o café, ele acaba inibindo a absorção de alguns nutrientes. Pode tomar o café, mas 30 minutinhos depois. Uns 30, 40 minutinhos, não logo em seguida da refeição, né? Dica da Nutri, depois do almoço, depois de 30 minutinhos o café e o chá. E se for preferir um chá para fazer uma digestão legal? Um chazinho de boldo. Então funciona. Funciona. Tá. E doutora, agora eu não posso deixar de perguntar algo que é importante para mim e para muitas pessoas que estão assistindo com certeza. Você falou no leite, aí falamos em osteopenia e osteoporose. Mas e quem não pode ingerir? Quem tem intolerância à lactose, como eu, por exemplo? Olha, a gente tem no mercado algumas enzimas que auxiliam para que você possa, né, consumir o leite. Se é uma refeição ou um alimento que você gosta muito, né, elas não devem ser usadas com tanta frequência, mas ajudam sim. Então você não precisa deixar de comer, por exemplo, quer comer um estrogonofe, uma coisa bem gostosa, não tem problema, toma a enzima e depois você consome, né, o produto que tem a lactose. E doutora Cristine, agora me fale um termo que eu não sei o significado e nem o que quer dizer na nutrição. Senescência. Senescência, Lívia, é o processo de envelhecimento que ocorre de forma natural, sem a presença de doenças. Então, assim, a perda de visão, uma pequena perda de visão, uma pequena perda de audição, a pequena perda da memória, que são coisas que ocorrem de forma natural com o nosso corpo. Com todos os seres humanos vai ser assim. Então, apesar de ter essa perda, o idoso, ele não perde a autonomia dele dentro de casa. Ele pode ter um pouquinho mais de dificuldade para cumprir as suas tarefas, mas ele não deixa de cumprir as suas tarefas. Isso é a senescência. Aí nós temos a senilidade, que são todos esses fatores, né, todas essas perdas, porém associadas a algumas doenças. Por exemplo, o mal de Alzheimer. É uma perda de memória, uma perda grande de memória, né? A memória recente. Então, diferente da senescência, a senilidade faz com que o idoso ele perca a autonomia dele. Então, ele não consegue mais fazer as coisas que ele faria normalmente. Por exemplo, ir no mercado, fazer as compras, pagar. Então, por causa dessa perda de memória, ele pode sair e acabar se perdendo, né? Então, basicamente é essa a diferença entre senescência e senilidade. Bom, aprendemos hoje muito com a doutora Cristine Marques de Saiba sobre a nutrição, o envelhecimento, o que a gente está fazendo de errado e o que a gente pode acertar, o que a gente tinha de dúvida. E você sempre pode mandar mensagens pra gente, que a gente busca responder. E com certeza a doutora Cristine voltará, não é, doutora? Voltarei. Até o próximo programa aqui na TV Passo Fundo. Saúde!